pessoal, é Celso Marcos de novo com vocês e agora para falar sobre regra de 3. E o que vem a ser regra de 3? A regra de 3 é uma maneira que nós temos de encontrar ou calcular um certo valor que nós não conhecemos a partir de outros 3 valores. Então, regra de 3, ela nada mais é do que nós calcularmos um certo valor partindo de outros 3 valores, ok? E quando nós falamos em regra de 3, nós vamos ter 2 tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Hoje, nós vamos nos ater à regra de 3 simples, ok? Então, vamos lá. Só repetindo, o que vem a ser regra de 3? É calcularmos um valor a partir de outros 3 valores. É calcular um valor a partir de outros 3 valores. E nós vamos ter 2 tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Hoje, nós vamos nos ater à regra de 3 simples. Tudo bem? Então, a regra de 3 simples, ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Essa explicação do que é diretamente proporcional e do que é inversamente proporcional, nós vamos estar passando para vocês no transcorrer da resolução dos exercícios, tá ok? Então vamos lá. E o que vem a ser a regra de 3? A regra de 3 é quando nós temos, num determinado texto, em um determinado exercício, somente 2 informações. Somente 2 informações no texto ou no exercício, ok? Então, a regra de 3 simples, nós vamos ter somente 2 informações no texto, no exercício, certo? Então, vamos para o primeiro exercício e assim explicarmos para vocês como funciona. Olha, um automóvel gasta 10 litros de gasolina para percorrer 65 quilômetros. Quantos litros de gasolina gastará para percorrer 910 quilômetros? Reparem bem, quais são as informações que foram dadas? Litros de gasolina, uma informação, e percorrer 65 quilômetros. Perceberam que foram dadas 2 informações para nós? Litros e quilômetros. Então ele diz, um automóvel gasta 10 litros de gasolina para percorrer 65 quilômetros. Agora ele faz uma pergunta, quantos litros de gasolina ele irá gastar para percorrer 910 quilômetros? Vocês perceberam que ele nos deu 3 valores, um valor, 2 valores e um terceiro valor. E está pedindo para nós calcularmos um 4º valor. Na explicação não foi dita que é calcular um valor partindo de 3. Calcular um valor partindo de 3. Na explicação foi dito também que a regra de 3 simples, ela possui só 2 informações. Olha, litros de combustível, quilômetros. Então, o que eu vou pôr aqui? Reparem bem, nós vamos ter litros e o quê? Quilômetros. Quantos litros de combustível ele disse que o carro gasta? O carro gasta 10 litros de combustível para percorrer 65 quilômetros. Isso ele disse. 10 litros de combustível para percorrer 65 quilômetros. Essa primeira linha nossa são as informações que estão no nosso texto, no nosso exercício. 10 litros de combustível, ele irá percorrer 65 quilômetros. Agora, nós temos uma segunda linha, que vai ser onde ocorre a pergunta. Quantos litros de combustível X esse carro irá gastar para percorrer 910 quilômetros? Reparem bem, a primeira linha, a informação dada no problema.
A segunda linha, o que ele está perguntando. Percebam, 10 litros de combustível, ele percorre 65 quilômetros. Quantos litros de combustível ele irá percorrer 910 quilômetros? Tudo bem? Agora vem uma segunda situação, que é a mais importante de todas. É saber se é uma regra de 3 diretamente proporcional ou se é uma regra de 3 inversamente proporcional. Para isto, nós vamos ter que pegar a informação que está completa. Qual dessas duas informações está completa? Litros ou quilômetros? Quilômetros. Tudo bem? Por que quilômetro está completo? Porque eu tenho dois valores no quilômetro. Aqui, em litros, eu estou querendo encontrar um valor. Então, o que eu vou analisar? Eu tinha 65 e passei a ter quanto? 910. De 65 para 910, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então eu vou pôr uma setinha para cima. Significa dizer que conforme eu vou gastando combustível, eu vou aumentando a quilometragem. Agora eu preciso saber o que vai acontecer aqui. Para isso eu vou fazer uma pergunta. Andando 65 quilômetros, eu gasto 10 litros. Andando 65 quilômetros, eu gasto 10 litros. E se eu andar 910 quilômetros, eu vou gastar mais ou menos litros. Se eu andar 910 quilômetros, eu vou gastar mais ou menos litros. Eu vou gastar mais litros, então a setinha também é para cima. Como as duas setinhas estão para o mesmo lado, eu vou ter uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, o que é que eu vou fazer? Basta que eu faça uma multiplicação em cruz, em x. Basta que eu faça uma multiplicação em x, ou seja, o 65 vai multiplicar o x. Vai ficar 65 vezes x é igual a 10 vezes 910. 65 vezes x é igual a 10 vezes 910. Então, vamos lá. 65x é igual a 10 vezes 910 é o mesmo que 9.100. Reparem bem, o 65 não pode ficar junto do x, ele tem que passar para o lado do 9.100. Como ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ser 9.100 dividido por 65. Portanto, x vai ser quanto? Vamos fazer a conta? Vamos fazer. Eu vou pegar aqui para vocês. Vou fazer desse ladinho. 9.100. Eu vou dividir por 65. Eu vou pegar 9.100 e vou dividir por 65. 91 dividido por 65 dá 1. 65, vou tirar. Peço emprestado 1 aqui para o 9, fica 11. 11 menos 5, 6. Como eu pedi emprestado, ficou 8. 8 menos 6, 2. Abaixo 0, fico com 260. 260 dividido por 65 me dá 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24 e 2, 26. Zerei. Sobrou um zero, ele vem para cá. Portanto, 9.100 dividido por 65 é o mesmo que 140. Portanto, para esse veículo andar 910 quilômetros, ele vai gastar 140 litros de combustível. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Olha, agora vamos lá. Leca utiliza 36 folhas de papel para fazer 18 pipas. Quais são as informações que ele deu? Folhas e pipas. Então, eu vou marcar aqui, ó. Folhas e o quê?
pipas. Então vamos lá, essas são as informações, eu só tenho duas. Leca utiliza 36 folhas de papel para fazer 18 pipas. Se ela tivesse apenas 16 folhas, o número de pipas seria igual a, reparem bem, vamos voltar lá em cima, na informação dada. Ele nos deu duas informações, folhas e pipas. Ela utiliza 36 folhas para fazer 18 pipas. Agora ele faz uma pergunta. Se ela tivesse 16 folhas, quantas pipas ela faria? X. Repararam bem? Pela explicação de regra de 3, nós vamos ter 3 informações, 3 dados, e ele pede para nós calcularmos um. Reparem bem, não é você encontrar um valor a partir de outros 3. Ele nos deu 3 valores e está pedindo o quê? Um terceiro, que é o número de pipas. Olha, Leca tem 36 folhas e faz 18 pipas. Se ela tivesse só 16 folhas, quantas pipas ela faria? Então, o que nós dissemos? A primeira linha, nós vamos colocar as informações que nós temos. 36 folhas e 18 pipas. 36 folhas e 18 pipas. Na segunda linha, nós vamos colocar a pergunta. Qual foi a pergunta? Se ela tivesse 16 folhas, quantas pipas faria? Tudo bem? Agora nós temos que fazer análise para saber se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Vamos lá. Para eu fazer isso, eu preciso pegar a informação que está completa. Qual das duas informações está completa? Folhas ou pipas? Folhas. Então vamos analisar. Eu tinha 36, passei para 16, diminuiu, setinha para baixo. Agora eu preciso saber o que vai acontecer lá. Com 36 folhas, eu faço 18 pipas. Agora eu só tenho 16 folhas. Eu vou fazer mais ou menos pipas. Com 36 eu faço 18. E com 16 eu vou fazer o quê? Menos pipas. Então reparem bem, setinha para baixo. As duas setinhas estão para o mesmo lado? Sim, estão. Se estão para o mesmo lado, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Em sendo diretamente proporcional, nós vamos fazer uma multiplicação em x. Tudo bem? Então vamos lá. 36 vezes x é igual a 16 vezes 18. 36x é igual a 16 vezes 8. Vamos resolver. 36 vezes x é igual a 16 vezes 8. 16 vezes 8 é o mesmo que 288. Estes 36 estão multiplicando, eles têm que passar para o lado de lá. Como eles estão multiplicando, eles vão passar o quê? Dividindo. Então vai ser 288 dividido por 36. Então vamos fazer a conta aqui, ó, desse ladinho. 288 eu vou dividir por 36. Opa, vai me dar quanto? 8. 8 vezes 6, 48. Bom, 4. 8 vezes 3, 24. E 4, 28. Tirei, zerou. Portanto, quantas pipas? 8 pipas. Olha, com 36 folhas, Leca faz 18 pipas. Com 16 folhas, Leca irá fazer quanto? 8 pipas. Mais um exemplo para vocês de regra de 3, diretamente proporcional. Vamos para um quarto exemplo agora. 8 tratores realizam um certo trabalho em 15 dias. 10 tratores realizarão esse trabalho em quantos dias? Então, vocês viram? Ele nos deu tratores, uma informação, e nos deu dias. Então, as duas informações dadas foram
tratores e o quê? Dias. E não foi dito na explicação que regra de 3 é você calcular um valor a partir de outros 3? Então vamos lá. Ele nos deu um valor, 2 valores e um terceiro valor. E está perguntando o quarto valor que ele nos deu, que se refere ao quê? A dias. Então vamos lá. 8 tratores fazem um serviço em 15 dias. Primeira linha, informação dada. 8 tratores fazem um serviço em 15 dias. Segunda linha, pergunta. 10 tratores irão fazer esse mesmo trabalho em quantos dias? Não sei. Então vamos lá. X. Primeira linha, informação dada. Segunda linha, pergunta. A informação que ele nos deu foi: 8 tratores fazem um trabalho em 15 dias. E a pergunta foi: e 10 tratores vão fazer em quantos dias? Tá feito. Agora eu preciso saber se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Para isto eu vou colocar o quê? Uma setinha. Para eu pôr essa seta, eu preciso saber qual das duas informações está completa. Qual? Tratores. Então é aí que eu vou analisar. De 8 eu passei para quanto? De 8 eu passei para quanto? Para 10. Aumentou o número de tratores. Então vamos lá. 8 tratores fazem um trabalho em 15 dias. 8 tratores fazem um trabalho em 15 dias. E 10 tratores vão fazer esse trabalho em quantos dias? E 10 tratores vão fazer esse trabalho em quantos dias? Vamos lá. 8 tratores levam 15 dias. E 10 tratores vão levar quanto? Menos dias. Tem mais tratores, então o número de dias diminui. Uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Uma para cima, uma para baixo. Inversamente proporcional. Quando acontece isto, nós vamos ter que fazer uma situação importante. A informação que tem o X, nós vamos manter. Então vamos lá. 15 eu vou dividir por X. Vai ser igual. Vai ser igual ao quê? A segunda informação eu vou inverter. O 10 de baixo vai para cima e o 8 vai para onde? Para baixo. Tudo bem até aí? Então nós vamos lá, vamos resolver. Agora fazemos em cruz de novo. Olha lá, agora em cruz. 10 vezes x é igual a 15 vezes 8. 10 vezes x é igual a 15 vezes 8. Olha lá. 10 vezes x é igual a 100 e quanto? 120. Esse 10 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Dividindo quem? O 120. Portanto, 120 dividido por 10 é o mesmo que 12. Voltando. 8 tratores fazem um trabalho em 15 dias. E 10 tratores vão fazer em 12 dias. 10 tratores vão fazer em 12 dias. Tudo bem? Este foi um exemplo de regra de 3 inversamente proporcional. Uma setinha para cima, outra para baixo, inversamente proporcional. Vamos para mais um exemplo. Olha lá. Um carro com velocidade de 60 km por hora faz um certo percurso em 4 horas. Se a velocidade desse carro fosse de 80 km por hora, em quantas horas faria o mesmo percurso? Vamos analisar. Um carro com velocidade, então ele tem velocidade. Primeira informação, com velocidade. Faz um percurso em horas. Velocidade, horas. Informação dada, velocidade, e horas. Então eu vou marcar aqui, ó. Velocidade. E a outra o quê? Horas.
Esse carro com 60 km por hora faz um certo percurso em 4 horas. Repara bem, a primeira linha, informação dada. Segunda linha, pergunta. Se a velocidade desse carro fosse de 80, quantas horas faria? X. Vamos voltar? O que é a regra de 3 mesmo? É você encontrar um valor partindo de 4. Opa, partindo de 3. Eu tenho um valor, 2 valores e um terceiro valor. E estou perguntando o quê? Um quarto. É encontrar um valor partindo de 3. Agora, o que nós vamos fazer? Analisar se ela é diretamente ou se ela é inversamente. Para isso, eu vou pegar a informação que está completa. Qual é? Velocidade. De 60 foi para 80. O que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. De 60 foi para 80, a velocidade aumentou. Agora eu preciso saber o que vai acontecer com horas. Andando a 60 por hora, eu levo 4 horas. Agora eu estou mais rápido. Estou andando a 80. Se eu estou andando a 80, o tempo para eu realizar este percurso vai ser o quê? Menor, então setinha para baixo. A 60 por hora eu levo 4 horas. E a 80 por hora eu vou levar menos horas. Setinha para baixo. Uma setinha para cima, uma setinha para baixo. As setinhas estão invertidas, uma para cima, outra para baixo. Regra de 3, inversamente proporcional. Como é inversamente proporcional? A informação que tem o x eu mantenho, 4 dividido por x é igual. Inverto a outra, 80 dividido por 60. O 80 de baixo vai para cima e o 60 vem para baixo. Agora em cruz, eu vou ter o quê? 80 vezes x é igual a 4 vezes quanto? 60. 80 vezes x é igual a quanto? 240. 4 vezes 60, 240. O 80 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então vai ser 240 dividido por 80. X é igual a quanto? Quanto é 240 dividido por 80? Vamos fazer aqui. 240 dividido por 80. Corta um zero, corta um zero. 24 dividido por 8 é o mesmo que 3. 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Portanto, 240 dividido por 80 nos dá 3. Ou seja, com velocidade de 60 km por hora, o carro leva 4 horas. Agora a velocidade dele foi de 80. Com uma velocidade de 80, esse mesmo carro vai levar quanto? 3 horas, ok? E assim terminamos a explicação de regra de 3 simples. Até a próxima aula.